Será que Thunderbolts vai ser mais um daqueles filmes que a gente vê o trailer, fica empolgado, chega lá na hora, não é nada daquilo e sente que perdeu tempo indo lá? Será que vai cumprir com toda a promessa, não em termos de entretenimento somente, mas de bilheteria? Será que traz algo diferente ou é muito mais do mesmo? Será que vale a pena? Será que posso criar expectativa? Né? Posso criar expectativa? Vamos lá. Foi uma ideia excelente ter feito esse filme. Eu não sei se as pessoas concordam com o que as cartas estão mostrando, mas que foi. Porque precisava trazer algum tipo de conteúdo como esse, através de um estúdio como esse, para que as pessoas pensassem um pouco diferente sobre algumas questões. Eu não estou falando aqui de pauta, mas eu estou falando de coisas que são internas. Então, traz alguma pauta no filme, com toda certeza, mas traz uma reflexão que é de cada um, traz de volta um sorriso que vem da cabeça e não da boca. Tem sim uma pegada de humor, de leveza. É um filme que ele vai fugir um pouco das regras normais que vocês estão acostumados ou do que já esperavam, e ele abre para um outro universo para além daquele que está sendo expresso ali. Ele abre para um outro universo que é do MCU de alguma maneira, mas que é a parte, entende? É a parte. Ele abre para uma nova fase. E ele é como se fosse um portal de uma nova energia chegando pra gente. Isso aqui é uma coisa que eu tenho observado já há algum tempo e essa foi uma das motivações para abrir esse canal. Que quando eu tomei a decisão de abrir esse canal, isso foi algo que me veio à mente no momento, que é muito daquilo que a gente vê como arte no mundo, que a gente vê como uma expressão artística também, que a gente vê no cinema, que a gente vê na música, que as pessoas acham que faz parte da história pessoal delas e tal, nem sempre é assim. Às vezes elas estão canalizando, às vezes aquilo tá num outro lugar. Tipo, por exemplo, pessoas que falam ali sobre uma história de amor que nem sempre elas viveram e escrevem sobre coisas que não tá no mundo delas. A fantasia tá aí pra corroborar isso que eu tô falando, né? Então, gêneros muito imaginativos, e a gente pensa que aquilo é só fantasia, aquilo pode estar existindo energeticamente num outro espaço. Então, não vou aqui defender a ideia de espaço paralelo, coisa parecida, porque daí a gente já vai para um outro, a gente já foge um pouco do assunto, tá? Mas o que que acontece? Quando tu entra num assunto, quando tu vai ler um livro, quando tu conversa com uma pessoa sobre algo, aquilo chega um pouco mais para tua vida. Aquilo começa a fazer parte do teu mundo de algum modo. Quando tu estuda muito sobre alguma coisa, tu vai te comportar de uma maneira diferente. Quando tu tá muito imerso num game, num jogo, num esporte, outras escolhas que tu faz vão estar em coerência com aquilo que tu tá, vamos dizer, não é bem atraindo a palavra, escolhendo, de repente. Então, eu gosto disso, eu vou acabar gostando disso e daquilo. E a minha mente começa a funcionar de um outro jeito. Se tu muda de cidade, tu nota que tu muda de pensamento, tu começa a prestar atenção em outras coisas começam a ser importantes pra ti. Se tu mora num lugar muito perigoso que tu não pode sair com o celular, tu já começa a repensar o que que o celular é na tua vida. Tu já começa a ver assim, vem cá, quantas horas eu consigo ficar sem? E é um questionamento que tu não faria se tu morasse num lugar que pudesse andar com ele 100% do tempo. Então, quando a gente muda de lugar, de amigo, de assunto, muda a nossa frequência. E esse filme tá trazendo, mesmo que sem querer, mesmo que ninguém tenha pensado nisso, ele tá trazendo um portal, ele tá trazendo uma frequência diferente. Ele tá fazendo, vai fazer as pessoas pensarem sobre coisas que elas não haviam pensado e se darem conta de coisas que elas não tinham imaginado, que tava ali para elas observarem, mas ninguém tinha prestado atenção. Então vai trazer reflexões. Eu sinto que tem a ver com essa dualidade do ser humano, que tem a ver com erros do passado, que tem a ver com integrar suas sombras e ver que, no final das contas, a gente pode ser um monte de, entre aspas, defeito, mas que aquilo é o que nos compõe e que certos, entre aspas, defeitos são necessários. Eu vou dar um exemplo: às vezes uma teimosia, às vezes uma cabeça aberta demais, enfim, né? Aí vai de cada um. Em certos âmbitos, e dependendo do lugar onde tu trabalha, com as pessoas que tu fala, aquilo pode ser ruim, aquilo pode ser horrível, ninguém pode ser daquele jeito. Aí vai para um outro cenário, para um outro contexto, tá tudo certo. Um exemplo disso, a Ellie da Era do Gelo.
Ela se orgulha muito de ser covarde. No meio em que ela vive, ser covarde é uma defesa. Ela não tem noção de que ela não precisa ser covarde porque ela nem sabe que ela é um mamute. Mas enquanto ela pensa que ela é um gambá, ela acha que gambá que ser covarde é ser esperto. Ser covarde traz a sobrevivência. E ela deixa isso bem claro. Então, será que ser covarde naquele contexto é um defeito? Naquele contexto é a sobrevivência. E aí ela precisa integrar isso e dizer assim, não, eu sou covarde, é tudo que eu posso ser. Até ela integra isso e aí ela descobre, não, mas eu sou um mamute. Nossa, eu sou um mamute. Não preciso mais dormir pendurada, né? Então, tanta coisa muda a partir do momento que ela descobre quem ela é, né? Então, esse filme ele vai trazer essas reflexões que eu tô falando de forma subjetiva. Não tá na pauta do filme, não é o assunto do filme. Mas, de certo modo, ele fala de coisas bem profundas e que vale a pena tu estar com os teus olhos bem abertos. Tu vai te dar conta de coisas interessantes sobre ti, sobre a tua vida, sobre o teu cenário, para poder tomar decisões mais sábias na tua vida também. E quando eu digo mais sábias, é só para não se ferrar mesmo, não precisa ser o velho de bigode sentado, porque sabedoria não é isso. Uma criança de 5 anos pode ser muito sábia. Então não tenha medo de ser sábio, não fuja disso. É uma experiência gostosa, uma experiência que mexe com muitas emoções e principalmente com muitos pensamentos. E esse é o motivo pelo qual eu tô com mais vontade de ver, porque traz uma ideia diferente, não só um turbilhão de emoções. Tu não vai estar dentro de um liquidificador gritando, chorando, não sei o quê. Tu vai estar pensando. Tu vai sair da tua caixa através desse filme. Posso te garantir. Mesmo quem é mais experiente pode ter uma ideia nova ali naquele filme, sim. Então eu acho que, para além de bom ou ruim, ele acaba sendo, de certo modo, necessário. Como se ele fosse, às vezes, até um remédio amargo. Então é uma experiência que vai valer a pena. E ela dá origem também a uma outra fase da Marvel. Ela acentua essa mudança que a Marvel tá passando. Porque é um filme, como a gente viu no trailer e pelo próprio assunto do filme, ele é mais filme do que. Ele é mais, vamos dizer, num certo ponto, mais usual, né? Mais tradicional, por assim dizer, do que normalmente os filmes da Marvel são. Então sai um pouco da história do herói e toda a sua jornada e passa para as reflexões que essa caminhada traz. E de uma forma mais dramática, de uma forma mais sensível. Por outro lado, ele é também, de certo modo, engraçado. Ele tem um. É o humor que a gente ri com a cabeça, né? Algo que tu ri dentro da tua mente. Pode ser que tu não dê tanta gargalhada. Então, se tu espera algo divertido, ele é, de certo modo, bem-humorado. Mas não vai ser aquela coisa muito comédia, não, tá? Não dá pra comparar com um Deadpool, por exemplo. É outra pegada. É bem outra pegada. Ele vai te envolver bastante por outros aspectos. A questão da fala, que algumas frases de efeito vão bastante referência ao passado, frases muito impactantes, um universo construído para continuar, né, para dar origem a outros universos, como eu já falei, um universo que ainda que eles tenham um planejamento, porque ninguém dá ponto sem nó, né? Se eu tô aqui produzindo um filme, se eu tô trabalhando num lugar desse, tudo que eu for fazer, já vou pensar assim, isso aqui dá origem a uma franquia ou é um filme único? O que que é isso? Será que pode haver uma série depois disso? Será que eu posso, sei lá, vender camiseta desse filme, o pôster, o personagem, boneco, o que for? No que isso aqui se transforma? Acho que é uma pergunta que é normal, né? Que quem tá produzindo fazer. Só que para além daquilo que eles já pensaram, há algo mais vindo aí. Então, em meio àquilo que vocês já sabem que é tradicional dos filmes, a gente vai ter isso, 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 depois de um filme que fura um pouco a bolha, o que que tem? Tem uma prática diferente em cima dele. Então, ele não é só alguns personagens desse filme que farão outros filmes, que vai ter. Tem personagem ali que eu acho que não tem em filme próprio, e vai ter depois. Mas não é só isso. É um outro entrelaçamento, é um outro emaranhado. É tipo aquela série do Loki. É um outro emaranhado. Começa outra história. A partir desse ponto de vista. É como se fosse outra pessoa contando. E vai ter crossover com o universo já existente. Mas é como se fosse o olhar de outra pessoa no final das contas. E eu tô falando isso depois do filme, tá? Eu tô falando isso nessa saga toda, que vai ser contada depois em outras histórias. Aí tu me pergunta, vai ter continuação? Vai ter parte 2? Como é que vai ser isso?
num primeiro momento, vai ter todas as negativas possíveis pra não ter essa continuação. Porque acho que alguns filmes que a gente teve continuação e a gente ficou pensando assim, cara, pra quê? Né? É como se eu estivesse mascando o mesmo chiclete, não dá. Então, né, tá tempo demais na minha boca, não tem como. Então, continuação, num primeiro momento, vai ser bem complicado. Eles vão achar que não dá pra fazer. É mais fácil fazer um filme de cada um dos anti-heróis barra heróis diferentes. Uma outra sensação que eu tive: herói, anti-herói, quem é o vilão? Às vezes é cada um de nós. A gente vai sair de lá com a sensação de, nossa, eu posso ser o vilão da vida de alguém. A gente vai olhar para as nossas toxicidades de alguma maneira. Então, continuação não vai ter assim tão rápido, tá? Até porque os filmes levam muito tempo, mas não é por isso, não. Não é pelo tempo que se requer naturalmente, que vocês já estão imaginando. É mais que isso. São dificuldades extras. São como se fosse uma não permissão. Ah, eu tenho dinheiro, mas não vou fazer. Por quê? Porque eu não sei se isso aqui é o certo. Porque no final das contas, a Marvel tá um pouco perdida. Ela tá fazendo um rebranding muito grande, uma transformação que vem de dentro das estruturas. Porque toda essa filosofia da Marvel, toda essa ideologia, tudo que ela comunica, vai acabar se modificando. Já tá se modificando, né? Já tá se modificando. E é como se estivesse tentando trocar uma estrutura interna, mas com o negócio todo em pé, trocar a roda do carro, o carro andando, tipo, abastecer o avião em pleno voo, né? Então, eles vão dar uma segurada no freio ali, no, opa, peraí, não dá para produzir isso aqui agora. Não encontro quem apoia essa ideia. E, enfim, né? Acho que vocês entenderam. Caro, muito caro, custo, de repente ator que explode, e aí, né, que aumenta o cachê, e tecnologia que é mais difícil de ser paga, todas as dificuldades com relação a isso para produzir uma parte 2. Valeria a pena uma parte 2? Valeria muito. Essa ideia vai existir na cabeça de alguém. Alguém já deve ter pensado, eu sinto que ela só ainda não foi mostrada, mas já está aqui no imaginário de alguém. Só que ela, aí onde é que esbarra? Em pessoas que vão custar mais caro e esbarra em produtor que tem o dinheiro, mas não quer aquela mensagem. Que vai querer, de repente, não, inclui um ícone que não teve no primeiro. Ah, mas eu não concordo com isso. Como se fosse colocar uma bandeira de alguma ideologia que não é certo, que não é legal, entende? E aí eu só vou colocar dinheiro se o filme for para essa pegada. Então vamos dizer assim, ah, tu vai falar com uma mulher feminista? Não, só vou botar dinheiro se esse filme não colocar as mulheres num lugar de desfavorecimento. Ah, então nada feito. É tipo isso, dando um exemplo, né? Só que não tô falando de uma coisa boa, tô falando de impor algo rude, ruim. Um dos produtores pro segundo filme vai querer impor algo rude, ruim, injusto, incerto. E aí, quem é que vai investir nesse segundo filme que algum dia acontecerá? Gente do outro lado do oceano. Então tu tá falando de Estados Unidos, tu vai falar de investidor da Europa, tu vai falar de investidor da Ásia, de repente, tu vai falar de cenários que não são só nos Estados Unidos, de paisagens, lugares, locações de outros países. E usar referências de outros países também. Então, no segundo filme é isso que vai acontecer. Eu entrei aqui pra jogar pra ver o primeiro, somente, né? Pra ver se vale a pena tu ir. Se tu gosta de pensar, vale. Se tu tá disposto a acessar tuas profundezas, tuas emoções e sair de lá reflexivo, vale. Lembra do Logan? Que a gente saiu de lá assim, cara, meu, que é isso? Que é isso? Eu saí do cinema triste. Eu fui pra casa deprimida aquele dia. Eu não tive uma noite legal. Eu voltaria pra ver o Logan? Claro, foi uma experiência legal. Eu, pessoalmente, não gosto muito de enfrentar as emoções desse jeito. Eu gosto mais de pensar. E eu quero ver esse filme porque ele traz uma análise, uma reflexão. Mas ele traz também um ponto aqui que é bastante emocional. Tu vai chorar em algum momento. Vai ter um personagem ali que vai te tirar lágrimas dos olhos, vai pegar por esse ponto também. Então, se tu tá disposto a acessar as tuas emoções como se fosse o Logan, vai lá, né? É isso. Financeiramente é um filme que tem tudo pra ir muito bem, mas não vai extrapolar, sabe? Não vai ser aquela, não vai salvar totalmente a bilheteria, por mais que alguns influencers sejam pagos pra dizer isso. Silêncio sepulcral. Alguns influencers são pagos, porque esse é o trabalho deles, pra dizer que estourou, que nossa, que foi um sucesso, que não sei o quê. Só que, claro, a gente acaba algum dia tendo acesso a dados, mas eles vão induzir a gente a pensar que uau, que... e não é bem isso.
Só que, por outro lado, ele vai ir bem financeiramente, sim. Ele vai tirar o que foi investido e extrapolar. Só que é assim, imagina que tu tá abrindo uma cafeteria. O teu primeiro café, ele vai salvar a pátria toda? Não, mas a franquia toda sim. Tu tem uma cafeteria em cada capital desse país, tu vai ter um bom dinheiro. Então o filme em si não salva a lavoura toda, ele não dá um dinheiro tão consistente assim, embora dê bastante. É bastante, ele cumpre seu compromisso financeiro, ele cumpre os seus acordos. Mas ele serve muito mais para dar origem a outros filmes, outros universos do que isso. Então é como se ele fosse assim: ah, vou iniciar um novo negócio e vai me levar tanto tempo para isso aqui dar lucro. Então, toda e qualquer tentativa, eles já sabem disso. Então, toda e qualquer tentativa de fazer isso ser estrondoso agora é só uma forçação. Eu, como vendedora de roupas, fui lá, comprei um vestido, é a minha loja que vai dar lucro, não é esse vestido, mas eu vou insistir nesse vestido aqui, todo mundo vai usar. Pai de família vai usar, não quero saber. Por quê? Porque eu quero que usem. Vou botar todos os influencers que eu conheço a vender esse vestido. Então, essa forçação, assim, de algum modo também vai ter. Vocês vão ser impelidos a irem assistir esse filme pela segunda vez, ou vocês vão ver uma insistência, sabe? Um remarketing ali para, ô pessoal, vamos lá. Porque há uma busca desenfreada por esse dinheiro que venha rápido, porque é disponível, porque tá ali, porque já que o filme tá pronto, então vamos vender. E tentar entrar em outros mercados, e essa é uma coisa que, inclusive, né, vale a pena a gente ver, né, essa abrangência da Marvel para outros mercados. Esse filme vai tentar, de algum modo, chegar em outros públicos. Ele é uma abertura de outros públicos. Ele é como se fosse. Eu sou uma loja de móvel, vendo sofá, e daí eu digo, não, agora eu vendo cadeira gamer também. Ou seja, eu posso receber um outro público aqui. O pessoal vai gostar. Sabia que eu tenho cadeira gamer? Então, isso da Marvel, esse filme, ele representa isso também. Atingir um outro pessoal que num primeiro momento queria ver história de herói e daqui a pouco não é mais esse somente o interesse. E eu, como estúdio, eu posso atender a esse pessoal que quer ver herói e posso atender a esse pessoal que quer ver outro tipo de assunto, que também deriva do herói, que também está interligado. E que não tem muito a ver com faixa etária, embora eles possam querer produzir alguma coisa mais infantil também, que queiram conectar com pessoas com menos idade. Mas a questão não é bem a faixa etária somente. Assim, ó, classificação eles vão ter problema em alguns lugares, tá? Vão ter problema de classificação em alguns lugares. Vão ter problema com. Não é bem justiça, mas é algum tipo de cancelamento em algum lugar também. Onde o filme pode ser exibido, mas o pessoal não quer ir por conta de representar algum assunto que pra eles é tabu, que pra eles não dá. Eu não vou aqui julgar se isso tá certo ou errado, porque vai da cultura de cada um, quem sou eu para dizer isso. Mas vai ser cancelado em alguns lugares, vai ter problema com classificação, quer atingir um outro público que não quer só a história do herói, que quer pensar sobre essas dores e tudo mais, sobre o lado B das coisas. Quem assistiu Logan, quer chamar quem assistiu Logan, no final das contas, né? Quem assistiu Coringa, enfim, né, quem assistiu coisas como, que não tem nada a ver o gênero, mas quem até gosta assim, de um cinema mais clássico também. Quem até, não, eu quero ver um filme normal, quero ver um filme, né? Não quero só a diversão pura e simples, eu quero sair de lá com um conteúdo a mais. Ah, então eu posso ver Thunderbolts, vai me fazer pensar. Vai me fazer eu pensar assim, eu não me diverti, eu não ri o tempo todo, embora tenha dado risada, mas eu saí daqui com a minha mente expandida. É, eu não vejo a hora. Eu tô bem animada, tá, por essas cartas. Porque, assim, eu conheço ligeiramente, né, esse universo, eu não posso dizer que eu seja uma especialista. Agora, com o canal, óbvio que eu vou me inteirar bem mais. E eu vou dizer que pelo trailer ali me chamou um pouco a atenção, por isso que eu vim fazer o vídeo. Aí vi um artigo sobre isso, que falava que já tinha data de lançamento, um negócio assim. Nem lembro direito. Até vou olhar aqui, tá aberto aqui. Ah, uma edição de 97 do Incrível Hulk, que foi dali que surgiu. Chega aos cinemas em 2 de maio de 2025. E o Quarteto Fantástico Primeiros Passos estreia nos cinemas dia 24 de julho de 2025. Que de alguma maneira pode estar interligado aqui, né? E começam a preparar o terreno para o futuro do MCU, com o quarteto sendo responsável por começar a fase 6. Pode ser, mas o Thunderbolts inicia o movimento de um outro MCU,
ou uma outra maneira, como eu disse antes, uma outra forma de contar. Então vamos dizer que tu tenha alguém dos Vingadores contando uma história e tu tem alguém do Quarteto Fantástico contando uma história. São pontos de vista diferentes, né? O Homem-Aranha tá contando de um jeito, o Batman tá contando de outro. Os dois participaram do mesmo assunto. É tipo isso. Então, Thunderbolts é uma visão, né, das coisas. Não deixa de ser um universo à parte, porque é a forma como a pessoa conta. É uma outra linguagem, um outro jeito de falar sobre aquele universo. Porque atinge um outro público, porque amadurece. Essa é a sensação. Amadurece. Eu acho que essa é a palavra que fica na mente de vocês. É um filme que chama a gente para a nossa parte mais séria, mais amadurecida. E que sabe rir das coisas também. E que também tá ali para se divertir de todo modo, né? Uh, Tem mais conteúdo interessante aqui nesse canal. Tem mais conteúdo sobre outros assuntos, cultura pop, games, enfim. Fique à vontade.